Esse experimento prova como o magnetismo pode explicar como os corpos celestes estão flutuando pelo céu, apesar de serem mais densos que o pouco ar existente a 5.000 km de altitude, a altura provável em que eles estejam. Como visto no vídeo anterior, o Sol possui um campo eletromagnético que interage com os gases nobres, produzindo parte da luz do dia. Tudo indica que a Lua também possui um campo magnético. A influência desses corpos vai muito além de produzir luz. Eles também produzem as marés e alguns dos terremotos. A água é naturalmente diamagnética. Diamagnético é um material que cria um campo magnético em oposição a um campo magnético aplicado externamente. Este campo oposto fraco produz uma força repelente. Minha primeira tentativa com água da torneira. Isso poderia nos ajudar a entender as marés em uma terra plana? Ímã de água e o neodímio. Arvind Gupta, repelindo água com ímãs. A água, sendo diamagnética, será repelida. Uma demonstração das propriedades diamagnéticas da água. Você está olhando o reflexo da luz de iluminação em uma tigela com uma pequena quantidade de água. Um ímã de energia elétrica move a água. Observe o que acontece quando movo um ímã de neodímio por baixo. A reflexão é distorcida porque a água é repelida pelo ímã. É a propriedade diamagnética que repele um campo magnético. A mesma propriedade que foi mostrada no famoso vídeo do sapo voador. Aqui está um teste simples que mostra como o campo magnético de uma pilha de ímãs de neodímio mantém o aumento do nível da água. De fechar os ímãs até o último momento possível, mesmo depois que a água se fecha em torno da pilha. O campo magnético empurra ligeiramente a água e repele a água pelo tempo que puder, criando uma depressão superficial na água. Até a água cobrir os ímãs. Esse teste é muito fácil de fazer em casa. Isso poderia ajudar a explicar as marés? O Sol atua com uma energia eletromagnética positiva, causando baixa maré. A Lua agindo com uma energia eletromagnética negativa, causando maré alta. Time-lapse, maré alta e baixa. Variação de temperatura na Terra plana. Azul frio, amarelo morno, vermelho quente. Observe que o padrão climático é o mesmo que o caminho do Sol. Localização e frequência da maré. Vermelho tendo as marés mais fortes e mais altas, mais baixas. Caminho do Sol e Lua acima da Terra plana. Padrão de ciclone ao longo de vários anos. Caminho da atividade do Sol e do ciclone. Observe que o padrão climático é o mesmo que o caminho do Sol.
atividades de maré e ciclone. Note que ambos ocorrem ao longo do caminho do Sol e da Lua. Sol e Lua adicionado para efeitos visuais. A maré alta ocorre a cada 12 horas e 24 minutos. Marés mais fortes e mais altas. Lua cheia e nova, mais longe e mais próxima do Sol. Marés de primavera. Marés mais fracas e mais baixas. Primeiro e último quarto da Lua. Ângulo de 90 graus do Sol. Quando o Sol e a Lua estão alinhados no céu, na Lua cheia e na Lua nova, as marés são mais fortes e mais altas. Quando o Sol e a Lua estão em ângulos de 90 graus um do outro, no primeiro e no último quarto da Lua, as marés são mais fracas e menores. A energia eletromagnética aumenta quando o Sol e Lua estão alinhados. Muito parecido com uma bateria que precisa de terminais positivo e negativo para funcionar corretamente. O sal fortalece a capacidade da água de conduzir eletricidade. Quando um eletroímã é colocado perto da água salgada, cria um campo magnético em movimento na água devido às propriedades condutoras da água salgada. A água salgada então cria um campo magnético oposto. Isso cria movimento de água e turbulência. Minha segunda vez com água salgada. O Sol agindo como uma energia positiva, repelindo a água na maré baixa, e a Lua agindo como uma energia negativa na maré alta, existe uma troca contínua de energia entre o Sol e a Lua, e a energia eletromagnética e a vibração da Terra plana, que podem criar o fluxo constante das marés, pois estão em perfeita harmonia rítmica há milhares de anos. O sal potencializa a capacidade da água de conduzir eletricidade. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. A água dos oceanos é salgada. As propriedades magnéticas do Sol e Lua atuam como dois imensos ímãs, alterando-lhes o nível em até 17 metros acima. O que isso tem a ver com os terremotos?